Olá, tudo bem? Meu nome é Luciana Pinto, sou terapeuta naturopata e hoje nós vamos fazer a técnica EFT, que é a técnica de liberação emocional. Aqui no canal tem um vídeo explicando os fundamentos dessa técnica. Hoje vamos praticar a técnica com a emoção tristeza. Então, primeiro você vai identificar qual é o número dessa tristeza de 0 a 10. A partir dessa numeração, nós vamos chegar até o numeral 0. Então, vamos começar. Primeiro vai ser na mão, topo da cabeça, meio da sobrancelha, lateral das sobrancelhas, embaixo dos olhos, embaixo do nariz, embaixo da boca, clavícula e 4 dedos após a sua axila, nessa direção aproximadamente. Então, vamos começar. Apesar de sentir tristeza, eu me amo, me respeito, me aceito profundamente e completamente. Topo da cabeça, apesar de sentir tristeza. Meio da sobrancelha, apesar de sentir tristeza. Lateral da sobrancelha, apesar de sentir tristeza. Embaixo dos olhos, apesar de sentir tristeza. Embaixo do nariz, apesar de sentir tristeza. Embaixo da boca, apesar de sentir tristeza. Clavícula, apesar de sentir tristeza. Lateral da axila, apesar de sentir tristeza. Mão novamente, apesar de sentir tristeza. Eu me amo, me respeito, me aceito profundamente e completamente. Topo da cabeça, apesar de sentir tristeza. Meio da sobrancelha, apesar de sentir tristeza. Lateral da sobrancelha, apesar de sentir tristeza. Embaixo dos olhos, apesar de sentir tristeza. Embaixo do nariz, apesar de sentir tristeza. Embaixo da boca, apesar de sentir tristeza. Clavícula, apesar de sentir tristeza. Lateral da axila, apesar de sentir tristeza. Mão novamente, apesar de sentir tristeza. Eu me amo, me respeito, me aceito profundamente e completamente. Topo da cabeça, apesar de sentir tristeza. Meio da sobrancelha, apesar de sentir tristeza. Lateral da sobrancelha, apesar de sentir tristeza. Embaixo dos olhos, apesar de sentir tristeza. Embaixo do nariz, apesar de sentir tristeza. Embaixo da boca, apesar de sentir tristeza. Clavícula, apesar de sentir tristeza. Lateral da axila, apesar de sentir tristeza. Fecha os olhos, respira fundo, solta devagar pela boca, respira fundo mais uma vez, solta devagar pela boca, respira mais uma vez fundo pelo nariz, solta devagar pela boca e identifica de 0 até o número que você identificou. Se caso foi 10, identifica qual foi a numeração e continue esse processo até chegar ao numeral 0, ok?